Inflação dispara em dezembro e surgem as perguntas: isso pode afetar a Bolsa de Valores? Como você se protege do que pode acontecer na Bolsa de Valores nos próximos meses? E mais, onde que seria mais ideal você focar agora? Renda fixa ou renda variável? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olha só, para você entender o que está acontecendo. O índice da inflação foi divulgado ontem, subiu 0,62% em dezembro, fechando 2022 com alta de 5,79%, sendo que a meta era 3,5%. E a inflação ficou bem acima do esperado em dezembro. A expectativa, a projeção era 0,45%, uma elevação dos preços de 0,45%, e veio em 0,62%, ou seja, veio 30%, comparando esses percentuais, 30% acima da expectativa. Isso tem uma série de implicações na economia e nos investimentos. Eu vou falar um pouco sobre isso para que você entenda como se expor a partir de agora, tá? Mas antes de eu entrar especificamente nesse ponto, quero fazer uma pergunta para você. Onde você acha que está a maior oportunidade agora? Onde você está focando agora? Investimentos na renda fixa ou na Bolsa de Valores? Manda aqui embaixo nos comentários. Se precisar, pausa o vídeo, mas manda aqui embaixo. Onde você está focando agora? Onde você acha que é a maior oportunidade? Renda fixa ou Bolsa de Valores? Manda aqui nos comentários. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como que a inflação impacta os investimentos? Primeiro, o que é inflação? Inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Então, quando os preços estão subindo com o passar do tempo, é medido por meio da inflação. E essa inflação em dezembro, que veio bem acima das expectativas, ela é uma inflação generalizada em todos os setores da economia. Não é porque o petróleo subiu, aí subiu só uma parte da inflação, alimentos não subiu, vestuário não subiu. Não, pelo contrário, é uma inflação generalizada que está vindo maior do que estava sendo projetado, tá? E essa alta inflação faz justamente que o Banco Central aumente a taxa de juros, a nossa taxa Selic, com uma tentativa de deixar mais caro para as pessoas pegarem empréstimos, para as empresas pegarem empréstimos, fazerem financiamentos e diminuir o consumo na economia. Diminuindo o consumo, a inflação tende a cair. Então, a gente viu nesses últimos 2 anos, a inflação subir bastante e a taxa de juros também subir pra caramba, elevando a rentabilidade da renda fixa. E aí muitas pessoas, poxa, agora eu vou focar na renda fixa. Venderam, quem sabe, ações com prejuízo e foram focar na renda fixa porque está rendendo um pouco mais. Isso efetivamente eleva a rentabilidade da renda fixa. Isso piora o cenário para as ações. Por que piora o cenário para as ações? Vamos pensar. Se aumenta a inflação, o preço de tudo está mais caro. Se o preço de tudo está mais caro, naturalmente as pessoas vão comprar menos, vão consumir menos, porque elas têm um determinado salário, têm uma determinada renda. Se isso não aumentar, elas não conseguem comprar a mesma quantidade de coisas. E nos últimos anos a gente viu a inflação acelerando mais do que os salários. Só que, mais do que isso, como o consumo diminui, primeiro impacto, como o consumo diminui, as empresas já passam a lucrar menos e ações são partes da empresa. Só que, além disso, a inflação faz a taxa de juros subir. Se a taxa de juros sobe, as pessoas pegam menos empréstimos, menos financiamentos. A gente vive num país em que muita gente consome via empréstimo, financiamento. Então diminui ainda mais o consumo por conta do efeito da taxa de juros. E ainda tem um fator muito preponderante aqui, que é a taxa de juros subindo faz com que parte das dívidas das empresas fiquem mais caras, o juro pela dívida fique mais caro. Então você tem uma tripla ação, digamos aqui, não estou falando do homo, uma tripla ação nas empresas. Você tem um menor consumo, motivado só pelo aumento dos preços mesmo. Você tem uma redução ainda maior do consumo por conta da falta, ou melhor, da diminuição da busca por empréstimos e financiamentos, porque agora está muito mais caro. E você tem o juro da dívida das pessoas e das empresas aumentando e fazendo com que o lucro dessas empresas caiam, e é por isso que a gente viu as ações caindo no último ano. Poxa, mas como assim as ações caindo no último ano em 2022? Deixa eu mostrar aqui para você. Se a gente pegar o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil, ele subiu no ano de 2023 aqui 1 ponto alguma coisa por cento, tá? 2% aproximadamente. Só que esse índice Bovespa ele é muito concentrado em 8 empresas. 8 empresas, Petrobras, Vale, Santander, Banco do Brasil. Essas empresas, elas representam 50% de toda a sua oscilação. Se você for pegar o que realmente aconteceu com a maioria das empresas, com a economia como um todo, você tem que pegar o índice da Small Caps. E no índice da Small Caps, a gente viu uma queda no ano de cerca de 15%. Agora já está dando uma recuperada, uma queda acumulada desde o início de 2022 de 10% nesse momento, tá? Então, a gente viu que teve uma queda na maioria das ações e a maioria das pessoas perdeu dinheiro. E só por conta dessa introdução aqui, você pode pensar, poxa, então 2022 era um ano para investir em renda fixa, certo? Não.
Por que eu digo que não? Porque o rendimento líquido, sempre você tem que pensar no rendimento real. O rendimento líquido, por exemplo, de quem investiu no Tesouro Selic ou no CDB do banco, alguma coisa assim, o rendimento líquido foi de 10% no ano, porque a taxa Selic ficou, que é o mesmo CDI aproximadamente, ficou em cerca de 12% no ano. Se tirar o imposto que você tem que pagar, você ficou com rendimento líquido de 10%. 10 menos 5,8, o que aconteceu? Você ficou com um retorno real, um rendimento real na casa de 4% no ano, o que é muito pouco. Vou te mostrar um caso aqui de um aluno. A gente está coletando agora os resultados dos investidores sempre em alta em 2022. Olha só, aqui está o print do resultado dele. Ele teve um retorno de 16,09% durante esse período, enquanto a inflação ficou em 5,79 e as ações ficaram ali praticamente no 0 a 0, se for olhar o índice Bovespa, ou menos 15 se for olhar o índice de Small Caps. Mas é lógico, a gente não... Como é que ele conseguiu isso? Em primeiro lugar, fazendo toda a estruturação, a combinação dos investimentos, colhendo os percentuais específicos da Magar, que é a estrutura que nos faz lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Mas a gente também não se concentra num resultado anual olhando para a Bolsa, né? Você tem que ter um horizonte de investimento um pouco maior, um horizonte de investimento no longo prazo. Inclusive, a gente monitora também qual a rentabilidade daquelas pessoas que compartilham com a gente, né, no longo prazo, com o passar dos anos. Ele é um aluno que já está 3 anos aplicando o método. E olha só que legal esse resultado dele, ó. Desde que ele começou lá em março de 2020, meados de março, as ações, até dezembro de 2022, as ações subiram 44%, a inflação foi 25%, fundos imobiliários uma queda, CDI, qual foi o rendimento da renda fixa? 17%, e a carteira dele 109%. Isso aqui é só um exemplo para exemplificar para você que muitas vezes você focar na renda fixa, você pode até ter um retorno um pouco maior, tá? Um retorno garantido um pouco maior do que nos últimos anos, digamos assim, mas o grande potencial do resultado está na Bolsa de Valores investindo da forma certa, tá? E a gente precisa ficar muito atento, entendendo aqui como a inflação impacta na economia e nos investimentos. A gente tem que estar muito atento aos passos futuros, muito mais atento do que ver o que aconteceu, né? O que aconteceu, poxa, está lá atrás, mas quais são os passos futuros do Banco Central? E o Banco Central ontem divulgou os passos futuros que ele enxerga para a inflação, para a taxa de juros, e a gente pode ter uma visão do que deve acontecer, pelo menos nos próximos períodos. Agora, o que o Banco Central vai fazer com essa taxa de juros que acaba impactando a economia, como eu expliquei para você. Então, qual é o contexto? Existe uma meta da inflação para 2022, 13,5%. Quanto que vem a inflação? 5,79%, certo? Se a gente considerar a questão dos impostos, combustíveis que foram retirados, se a gente incorporar essa inflação, ela ficaria em pelo menos 6,3%. Tá? E nessa meta da inflação, ela é um regime que tem uma banda. Você pode atingir o limite superior ou o limite inferior, que está considerado ali como atingindo dentro dessa meta. Agora, o limite superior da banda era 5%. Então a meta era 13,5%, poderia chegar até 5% e veio 5,79%. Quando isso acontece, quando ultrapassa o limite para cima ou para baixo da banda de meta da inflação, o que acontece? O presidente do Banco Central ele teve que se explicar, emitir uma carta aberta e se explicar para o nosso glorioso ministro da Fazenda e sábio Fernando Haddad. E nessa carta aberta a gente vai olhar aqui que eu quero destacar para você o que o Banco Central está falando sobre o que ele está enxergando aqui da inflação, taxa de juros e assim por diante. Você pode ver aqui, você pode percorrer esse documento, poxa, tem 19 páginas, 20 páginas, 19 mais a capa, né? Tem vários indicadores, se você quiser você pode ler tudo isso, tá? Mas eu quero destacar aqui hoje para você somente a parte final, a parte que, digamos, seja a parte conclusiva do que ele pensa sobre inflação, taxa de juros e o futuro dessa condução do Banco Central. O que ele diz? A política fiscal pode afetar a inflação. Então ele está dando um aviso direto para o governo dizendo assim, se vocês gastarem demais, a inflação vai elevar e a gente vai ter um problema econômico aqui. Ele mostra que eles estão enxergando um grau de incerteza muito grande na economia. E eles estão com dificuldade, inclusive, de fazer mudanças na taxa Selic. Tanto que, desde agosto, eles vêm mantendo a taxa Selic inalterada. Por quê? Justamente porque eles estão equilibrando o prazo, tentando entender o que é que vai acontecer, quanto que vai se gastar, já que estamos dando muita coisa toda hora, né? Ele denota aqui que a reversão de reformas estruturais, como foi avendada pelo Carlos Lupe, vamos fazer a anti-reforma da Previdência, aquela doideira, isso pode impactar absurdamente a inflação. Ele fala sobre o risco também então isso aqui seria tudo negativo para as ações, tá? Mais inflação, mais incerteza, reversão de reformas estruturais importantes para a economia, isso seria tudo negativo.
a grande capacidade ociosa que a gente tem na economia faz com que a gente tenha uma potencial melhora no cenário para a economia e para as ações e, posteriormente, um cenário que talvez seja de uma piora, porque isso pode gerar inflação também. Então, depende também, todas as decisões do Banco Central, depende da confiança sobre a sustentabilidade da dívida pública. Como assim? Quando você vê os investidores estrangeiros vindo colocar aqui empresas, vindo investir o seu dinheiro aqui, a gente tem que medir, a gente não, né? Eles medem o quanto eles confiam que a dívida pública vai conseguir ser paga com tranquilidade ou não. Por quê? Porque se não for paga com tranquilidade, vai ter aumento de imposto. Se tiver aumento de imposto, para que ele vai vir para cá? Ele vai para outro país. E o investidor estrangeiro tem 50% de todo o capital investido aqui nas ações no Brasil. Então, a confiança sobre a sustentabilidade da dívida pública, ela é muito importante para que o Banco Central consiga ter mais clareza do que ele vai fazer. Só que essa política fiscal, ou seja, o volume de gastos, falando de uma forma mais simples, do governo, não está muito claro. Na verdade, está nada claro. E a incerteza está muito grande, então ele está, inclusive, sem saber muito o que fazer. Tá? E ele destaca que na última reunião, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, que é muito pouco, tem muita incerteza, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, o comitê que decide a taxa Selic para os próximos 45 dias a cada reunião, ele decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%, certo? Diante da incerteza ao redor desses cenários e um balanço de riscos com maior variância, e um balanço de risco com variância ainda maior do que o usual para a inflação prospectiva. O que ele quer dizer aqui? Que a incerteza está muito grande e ele decidiu manter a taxa de juros e está decidindo até ter mais clareza do que vai acontecer e, por fim, deixa um recado muito claro. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária, ou seja, o que vai acontecer com a taxa Selic, poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação, ou seja, diminuição da inflação, não transcorra como esperado. O que o Banco Central, em palavras um pouco cultas, um pouco difíceis até podemos dizer, está querendo dizer aqui para o glorioso, sábio ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Ele está dizendo o seguinte: se for gasto muito dinheiro, se a dívida pública aumentar, se diminuir a confiança no país, a gente vai ter que elevar a taxa de juros. Se tiver muito auxílio, muito gasto, vai gerar inflação, vai ter que aumentar a taxa de juros. Se tiver desinteresse pela nossa economia, investidores estrangeiros vão tirar o dinheiro daqui, o dólar vai subir pra caramba, e eles vão ter que subir a taxa de juros para fazer com que os investidores estrangeiros voltem a se interessar a investir no Brasil. Então, você tem esse risco adicional de que a taxa de juros se eleve por conta de uma nova elevação da inflação, que já está vindo uma inflação maior aqui em dezembro, pode ser que se mantenha, pode ser que não, a gente não tem como saber. O cenário é incerteza. A gente tem um grande cenário de incerteza, bem como a gente viu nos últimos anos. Focar em renda fixa agora vai fazer talvez você ter um retorno nominal, um número um pouco maior do que historicamente falando aí os últimos 10 anos, a gente pode dizer, mais do que a média. Só que se a inflação vier, a taxa Selic só vai ficar elevada se a inflação continuar elevada. Se a inflação continuar elevada, o seu ganho real, ou seja, o seu ganho em cima da inflação vai ser uma michuruca, certo? Ou seja, você precisa focar na bolsa. Isso está claro para você? Me manda até nos comentários, está claro para você? Você precisa focar na bolsa, porque o retorno potencial é muito maior que 4% no ano, como por exemplo aconteceu em 2022. Muito maior. Só que não dá para investir em ações sem investir em anti-ações, porque as ações estão baratas, mas elas podem ficar muito mais baratas diante do que pode acontecer na economia. Investindo em ações e anti-ações, por conta desse alto nível de incerteza, aí sim faz sentido e, poxa, é só você olhar aqui o resultado de um aluno do euro, que inclusive não foi a melhor rentabilidade de 2022, tá? Isoladamente, claro que isso varia com o passar do tempo, mas você vê um resultado consistente, previsível, por conta dessa diversificação estratégica que ele faz com ações e anti-ações. Vinícius, eu não sei o que são anti-ações, eu não sei como investir em anti-ações, eu não sei quanto investir em anti-ações, eu não sei por que são anti-ações, eu não sei qual o efeito disso. Calma, tudo isso eu vou mostrar em um evento online gratuito sem enrolação para você que quer se aprofundar, que está começando agora nos próximos dias. Lá eu vou mostrar o passo a passo que hoje faz mais de 2.600 pessoas conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Você vai sair desse evento com um framework prático que vence de largada as ações no longo prazo, pronto para você
investir para você implementar. Ou seja, você vai sair apta a ter seus primeiros resultados nas aulas e nas casas da bolsa. Vinícius, eu vou ter o mesmo resultado desse seu aluno aí do Euler, que é dono desses prints aqui? É óbvio que não. Você vai ter um resultado provavelmente muito inferior, porque ele tem suporte, tem acompanhamento, tem ferramentas e tudo mais, que isso envolve uma série de custos, né? Ele é investidor sempre em alta, mas você vai ter esses primeiros passos para você conseguir já lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores, tá bom? Se você tem interesse em aprender isso passo a passo em um evento imersivo, que a gente vai fazer agora nos próximos dias, o link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Primeiro link, clica nele e tá feito. Você insere seu e-mail, entra no grupo no WhatsApp que a gente já vai começar a mandar material complementar a partir de hoje lá e fica lá, porque daqui a pouco começa o último evento sobre investimentos da sua vida, tá bom? Se o vídeo fez sentido para você, clique embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, certo? E não esquece de responder minha pergunta nos comentários. Onde você está focando agora? Renda fixa ou Bolsa de Valores? Eu quero saber, você já sabe a minha visão aqui nesse vídeo, mas eu quero saber o que você está fazendo agora, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, forte abraço e até mais.